Então, nós estamos aqui na propriedade da Boa Esperança, em Cisneiros, Minas Gerais, para apresentar um pomar plantado segundo a técnica, tá? E de acordo com o sol. Então, como que é isso? No final da tarde, as plantas menores estão na frente e as maiores estão atrás. Por que isso? Isso faz com que os frutos eles pegam sol o dia inteiro e ficam maduros, docinhos, etc. Então, aqui nós estamos diante da confecção do pomar, né? Que é as plantas maiores atrás, que são as mangueiras, os abacateiros, os pés de jambos, tá ok? Depois nós vemos as jabuticabeiras, depois os pés de laranja, a acerola e por último lá as plantas pequenas, né? Que geralmente nós plantamos macieira, pessegueira e até as plantas rasteiras como melancia, abóbora, colocamos lá no final. Então aqui são cerca de 60 pés de plantas de todos os tipos, tá? Até que as plantas cresçam, o que nós fizemos? Nós plantamos milho no meio, porque ajuda também a adubar o terreno. Então essas plantas maiores que aparecem nesse momento são os pés de milho, tá? Nós estamos diante então de um pé de oiti. O que é isso? É planta para sombra. E todo pomar e toda plantação, você tem que fazer isso que a gente chama coroamento. Para que esse coroamento? Para você tirar as ervas daninhas, concorrer com o começo da planta. Então é quando a gente fala que a planta pega, né? Então a gente põe calcário no fundo, solo com calcário, no caso aqui é meio litro por metro quadrado, tá ok? Depois você vai, nesse solo misturado, você põe adubo em volta, para a planta fortificar a planta e coroa. Além da parte de erva daninha, fica fácil você verificar a presença de formigas ou de outros besouros, etc., ou pulgões que atacariam o pé da planta. Então todas as plantas aqui têm esse coroamento, né, em volta. Geralmente a gente faz de mês em mês, limpando a planta mais ou menos de 1 a 2 metros de diâmetro em torno da planta. Isso faz com que só ela está recebendo todo o adubo, toda a parte de insumo, né, para que ela desenvolva. Tá? Isso aqui é uma planta, na verdade, não é frutífera, é uma planta ornamental e para fazer sombra aqui. Nós estamos aqui diante de uma plantação de oiti, em volta da casa. Para que serve esse oiti, essas plantas? Ela serve primeiro para sombra e a gente chama de quebra-vento. Para quando vir um vento, não vir vento forte para arrancar telha, jogar poeira dentro de casa, etc. Né? Além da sombra que ela proporciona para veículos e arejar em volta da casa, né? Ela não ficar uma casa limpa, né? Então ela seria também uma cerca viva, quer dizer, a pessoa de longe não viria o que é toda a casa aqui. Então aqui nós temos cerca de 8 pés de oiti, né, plantados aqui em carreira, em volta da casa, de tal maneira que seria uma proteção, como avisei, contra vento, barreira contra vento, né, quebra-vento, e também para fazer sombra, refrescar o ambiente. Essa parte aqui é a parte, vamos dizer, final das plantas pequenas, aonde a gente aproveita também o pomar para colocar plantas rasteiras como a melancia, o melão, né? Nós temos essa plantação aqui no final já, depois das plantas pequenas. São plantas rasteiras que vão receber o sol na parte da tarde, fazendo com que os frutos fiquem melhores, mais maduros e mais doces. Então é o tipo assim de planta rasteira. Então, aqui nós estamos diante de uma carreira das menores plantas. Então aqui é a acerola, pé de acerola, 2 pés de acerola, depois onde carambola ali, 2 pés de caju e lá embaixo são as goiabas e os coqueiros. Então todos têm essa técnica de deixar o coroamento, tá? Para você verificar todo o desenvolvimento da planta, adubar, etc. E numa sequência de tal maneira que as maiores plantas ficam no final também, tá? Então esse aqui é acerola, caju e coqueiro. Aqui começa a parte das frutas cítricas. Então limão Tahiti, limão galego, tá? Depois nós vamos ter todas as plantas lá, macieira, lá embaixo é damasco e o último é o coqueiro, que é o maior também. Então nessa sequência aqui nós vamos aumentando de tal maneira que sempre essas recebam sol também no final da tarde, tá? Então aqui é essa outra carreira.
Então aqui é outra carreira de frutas cítricas, né? Que seria laranja Bahia, laranja campista, laranja pera e lá embaixo o último também é o coqueiro, tá? Então aqui é uma série de frutas cítricas até lá embaixo, tá? Também protegendo, são frutas menores aqui e o pé maior que é o coqueiro fica lá na parte de baixo. Então aqui nós estamos diante da outra carreira, que nós temos os pés de pêssego aqui, sempre dois pés juntos, né, próximo, no caso da polinização facilita. Depois as frutas cítricas ali de novo, pé de campista, porque a campista ela aumenta, ela é maior que as outras. Pé de jabuticabeira e lá embaixo o pé de coco. Aqui é a parte das plantas mais espaçadas. As outras eram em torno de 3 metros uma da outra, tá? E 6 metros entre carreira. No caso dessa aqui são 10 metros uma da outra, porque são pé de manga, pé de abacate e pé de jambo. Então são frutas, são pés que vão crescer a vida inteira, para 100 ou 200 anos. Então vão aumentar uma grande copa. Então no mínimo 10 metros entre elas. Então aqui no caso aqui é da manga, do pé de abacate e do pé de jambo, nessa sequência. Aqui nós vemos uma carreira de milho até lá embaixo, em torno de 12 pés de milho, né? 12 covas de milho. O que acontece com o milho? Até as plantas crescerem, você pode usar esse espaço entre as plantas de 10 metros para fazer esse tipo de plantação, porque é plantação rápida, com 3 meses já está se colhendo. Nós podemos olhar aí que já temos espiga de milho quase no ponto de colher. Então isso aqui ajuda você melhorar, otimizar o pomar. Então a gente pode fazer isso aqui durante 4, 5 ou 6 anos, plantando essa carreira no meio, que ajuda também a adubar o terreno, entendeu? Aqui nós temos uma carreira de pé de manga. Então o pé de manga aqui começa com a Aden e termina lá na Tome. Então essa carreira aqui é a última, porque são árvores que vão ser muito grandes. No meio ali nós plantamos um pé de pitomba, que também é uma árvore que fica muito grande. Então todo o espaçamento entre elas é de 10 metros entre eles, tá ok? Então nós temos aqui uma carreira todinha de manga até no final e um pé extra ali de pitomba a 10 metros deles também. Então essa aqui é a última parte do pomar.